Diante das provas que estão sendo analisadas, que o senhor tem assistido do julgamento Dilma Temer, qual uma previsão que a população pode ter desse júri? Olha, eu sempre tenho cuidado em me referir a casos concretos, mas esse caso é totalmente diferente. Por tanto tempo, nós lutamos como cidadão indignado com toda a indiferença, de um modo geral, da própria justiça com relação à realidade do que a gente vê nas campanhas eleitorais. Em especial, o que eu sempre digo sobre a questão do teatro, onde os candidatos fingem que prestam conta e a própria justiça finge que as julga. Nesse momento, onde a gente consegue aferir, a partir de uma decisão que deve ser elogiada em todos os sentidos, em que pese toda a vaidade, com todo o respeito, do ministro Gilmar Mendes, mas foi ele que justamente chamou a atenção à época de que tudo o que estava ali denunciado na inicial das ações do PSDB não podiam ficar simplesmente o dito pelo não dito. Então, a partir daquele voto histórico que levou inclusive o ressurgimento das ações, em especial a que a própria ministra Maria Tereza tinha já extinto sem resolução do mérito, nós verificamos a partir dali e de várias mudanças nas resoluções do TSE, a esperança de que a gente pudesse mudar a forma de verificar as prestações de contas para se chegar ao fato mais importante, inclusive que está sendo apurado agora nessas ações, que é a questão do abuso de poder, em específico o abuso do poder econômico. Então, esse abuso do poder econômico, com todo respeito, e não precisa, evidentemente, maiores digressões sobre isso, até porque o ministro Herman Benjamin tem que ser elogiado em todos os sentidos, e eu destaco em especial, como coloquei num texto meu ontem, a ideia que ele teve de dar transparência total, como devem ser os processos eleitorais e processos judiciais de um modo geral. Então, o que eu estou falando aqui, que vai ser reproduzido nessa matéria, pode ser visto por qualquer pessoa, o inteiro teor das 8.500 páginas, de todo o relatório, o voto, as decisões, os vídeos, onde se comprovam claramente o que todos nós sabíamos. O que? O uso do dinheiro das empreiteiras, por praticamente todos os partidos, nesse caso em específico pelo PT e PMDB, que são esses que estão sendo julgados. O uso desse dinheiro, de modo que as campanhas reproduziam um valor bem menor do que o valor efetivamente utilizado, tendo de forma muito clara o chamado Caixa 2, e a ousadia, que até hoje nos assusta, de você fazer uma lavanderia mesmo, uma lavanderia sofisticada, como usou o ministro Herman Benjamin, onde se dava áreas de legalidade a um dinheiro que tinha origem nas propinas. As propinas tanto eram travestidas dentro do Caixa 1, quanto do Caixa 2. Na realidade, deve ter diversos outros caixas a partir de todo esse desenrolar. Então, dentro dessa perspectiva, a grande discussão, a partir da indagação feita, é se essas provas podem ou não ser utilizadas. Primeiro detalhe que o ministro Herman Benjamin provou a todo o povo brasileiro. Não se está usando prova emprestada, em momento nenhum. As provas foram produzidas no próprio Tribunal Superior Eleitoral, sob o crivo dele, inclusive participando de praticamente todas, mais de 60 depoimentos, com a participação da defesa. Por isso que todas as preliminares foram rechaçadas por ele, e penso que também, pelo menos nessa parte, eu digo sobre o enfoque da preliminar, porque ele imbricou com o mérito, os próprios ministros a acompanhem. E lá destacado, os advogados de defesa participaram ativamente. Um dos advogados, salvo engano, o da própria Dilma, eu não tenho certeza com esse detalhe, fez 370 e poucas perguntas, outra 200 e pouco. Enfim, o que demonstra que existem provas, sim, as provas foram produzidas lá. Agora, qual é o grande X da questão que está sendo discutido? Se isso é fato novo ou não. E aí eu vou ousar, mais uma vez, mencionar a nossa experiência como juiz eleitoral, coincidentemente tão criticado que eu fui à época, e também
tive a cautela de publicizar não só o processo inteiro, mas também de discutir nas redes sociais e de tentar trazer todas as peculiaridades para que o povo aqui de Mossoró e região da cidade onde eu trabalhei entendesse. Vou citar um exemplo. No momento que se alegou abuso de poder econômico, político, inclusive uso indevido de meio de comunicação, em que pese muitas das iniciais daquela época, e eu vou dar o exemplo só de um fato, terem sido bem especificadas, um pouco, vamos dizer, mais detalhado do que essa situação trazida no TSE, não se tinha dimensão, por exemplo, de quantas viagens àquela época tinha feito a ex-governadora Rosalba Ciarline para que se configurasse o abuso de poder político. Havia a afirmação do fato de que ela teria usado o bem público para fins, evidentemente, eleitoreiros, inclusive numa quantidade desproporcional e fora da agenda estatal. Mas só foi a investigação, só foi a quantidade de ofícios que nós enviamos para todas as entidades, setores, órgãos competentes e a própria investigação, a colheita de provas, que ao final restou relevado, restou comprovado o abuso do poder político nessa situação específica e todas as diversas outras. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o PSDB, à época, que tinha interesse na cassação da ex-presidente Dilma Rousseff, alegou claramente o fato de que havia uso de dinheiro ilícito através do chamado escândalo da Petrobras, do uso, inclusive, com a lavagem de dinheiro com relação às propinas, e aquilo está elencado especificadamente na inicial. Não se está criando fato novo, não se está se inovando e não permitindo a defesa. Com todo o respeito que eu tenho à Sua Excelência, eu registrei isso em um texto doutrinário, não há nada de falacioso. Pelo contrário, se diz que é falacioso, que o termo para mim é muito forte, os fundamentos dessa falácia, que nada mais significa um equívoco, estão no próprio voto vista do ministro Gilmar Mendes, porque foi ele que chamou a atenção de que tudo estava delimitado na inicial. E querer trazer e dizer que é falácia, que agora vai continuar trazendo as delações da JBS, por exemplo, ou até mesmo a possível delação do ex-ministro Antônio Palocci, é realmente querer esticar a corda, porque todo mundo sabe, ou pelo menos vai ficar sabendo agora, que não se precisa comprovar todos os fatos elencados. Aqui em Mossoró, por exemplo, foram mais de 100 fatos. Eu não sei precisar quantos foram reconhecidos como ilícitos, mas foram praticamente a maioria. Bastava um fato só. Foram mais de 14 ações. Só bastava um fato. Um fato só. E lá também só basta um fato. Então, não se pode querer que se traga todas essas delações. O limite foi dado pelo próprio PSDB, quando apontou na inicial aonde estava um indício àquela época, ou a perspectiva para que se investigasse. A ação é 15 dias após a diplomação, então é uma ação curta, que a gente vai ter que investigar no decorrer dela. Tá aí a natureza. Então, com todo o respeito que eu tenho, não há o que se falar de ampliação. A nossa perspectiva é que não haja a absolvição, até porque se houver absolvição, como eu disse no texto, vai ser um caso realmente contra a própria lógica de tudo que está muito bem demonstrado no voto do ministro relator. Em especial, vai ser uma absolvição por excesso de prova. Eu nunca vi isso, porque está mais do que comprovado, pelo menos o abuso do poder econômico, porque nós sabemos como funcionam as campanhas do nosso país. Então, vamos ser dignos, vamos verdadeiramente ver o futuro do nosso país. Não é só o senhor Michel Temer, atual presidente, ou a ex-presidente Dilma que estão sendo julgados. Na realidade, nós temos que ter como norte esse julgamento para o futuro da justiça eleitoral e principalmente para a mudança da prática recorrente de nossas eleições. Daí a preocupação que a gente tem jurídica com relação a esse aspecto. Porque, sinceramente,
qualquer resultado, absolvição ou condenação, nós estamos num buraco muito complexo. Nós estamos numa situação política difícil. Então, se você vai absolver, nós vamos entrar num problema jurídico grande, um precedente horrível, que vai fazer com que os políticos continuem pensando que vale a pena continuar fazendo as campanhas desse jeito, vale a pena continuar fazendo ilícitos, vale a pena continuar comprando o mandato. E isso é inadmissível, nós temos que mudar. E se houver a condenação, teremos um problema, inclusive, político grande, até mesmo jurídico, para saber que tipo de eleições, como é que vão ser as eleições, que para mim, eu já disse, as eleições têm que ser não o que eu quero, não o que eu penso, não o que eu acho melhor, mas o que está previsto na Constituição, que de modo claro são as eleições diretas. Um momento difícil, mas que demonstra a necessidade que a Constituição funcione. Quando é que a Constituição funciona? Quando as instituições funcionam, quando a gente vê o livre desenrolar dos três poderes. E o poder judiciário tem que funcionar agora. E o funcionamento dele é aplicando a Constituição e as leis. E por tal, é indiscutível a presença das provas e a necessidade de condenação da primeira chapa presidencial. Por isso, a importância desse julgamento histórico.